Bom dia, senhores. Sem vinheta, sem nada, sem enrolação, direto ao assunto, tá? Mas antes de começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preciso demais que vocês ajudem o canal. Como que você pode ajudar? Simplesmente se inscrevendo. Se puder ajudar mais ainda, curtindo. Se puder ajudar mais ainda, compartilhe com o seu colega que está estudando esse conteúdo, tá? Esse exercício, gente, não é do PET. Então, não, eu quero só o PET, pode pular ele e ir embora, tá? Mas se você viu o exercício 3 resolvido, você percebeu a dificuldade. Por que a dificuldade? Porque nós temos um exercício que está faltando dados. E aí eu quis pegar um exercício completo, que não falta dados, para você ver a real dimensão do exercício. O que deveria ser realmente feito, tá? Para que a gente pudesse resolver esse exercício. Eu acho que eu vou dar um zoom, né? Acho que vai ficar melhor para você ver que tem gente que está acompanhando o celular. E vamos lá, né? Então ele fala o seguinte, tá? Tem-se duas pequenas esferas A e B, condutoras, descarregadas, isoladas uma da outra, tá? Eu fiz o desenho aqui, eu tenho as duas esferas, uma eu vou chamar de esfera A outra eu vou chamar de esfera B, ok? Então, vamos lá. Seus centros estão distantes entre si de 20 centímetros. Aqui a gente já começa a ter uma dificuldade. Por quê? Por que a gente começa a ter uma dificuldade? Porque ele afirma que a distância entre os dois pontos, a distância de A é de 20 centímetros para B. E aí é o seguinte, senhores, distância a gente trabalha em metro, tá? Se você quiser, você pode montar uma regra de 3 ou você pode saber o seguinte, centímetro, te lembra de quê? 100. Então, de centímetro para metro, vou ter que ter duas casas depois da vírgula. Então, ó o macetinho, hein? Ó o macetinho, já mereci o joinha só por causa desse macetinho. Isso aqui é 0,20 metros, tá? Centímetro, duas casas depois da vírgula, passando para metro, por causa do 100. Duas casas depois da vírgula, tá ok? Já estamos aí. Se não, monta uma regrinha de 3. Você é um aluno do terceiro colegial, você é experiente, já sabe. Ah, professor, não sou experiente. Então tá, ó, 1 metro tem o que? 100 centímetros. Centímetro de baixo, centímetro, tá? Chama de x e multiplica o que? Cruzado, tá, senhores? Mas você é aluno top do terceiro, aluno experiente. Não vou ficar fazendo isso, tá? Mas você pode desenvolver aí se você quiser. Aí ele continua no meu texto. Cerca de 5 vezes 10 elevado a menos 6 elétrons são retiradas de A e transferidas para B. Ora, se eu retiro elétrons de A, o A vai ficar com excesso de carga o quê? Positiva. E o B vai ficar com excesso de carga o quê? Negativa. Tá? Mas de quanto? De quanto que vai ser essa carga, esse excesso, tá bom? De quanto que vai ser esse excesso? Então vamos calcular. Quantidade de carga é o número de elétrons ou de prótons, tá? Vezes a carga elementar. Ok? Então nós vamos fazer esse cálculo agora. A quantidade de carga, qual é o número? 5 vezes 10 elevado à sexta. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembrando, se fosse um vestibular tradicional, dependendo da universidade que você esteja, eles cobram que você saiba esse valor de cor, tá? No caso aqui, ele foi muito gente boa no exercício, ó. Ele foi muito gente boa no exercício, ele me deu a carga elementar, que colocou carga de um elétron, por isso que é elementar, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá aqui, é só a gente fazer a conta que é igual 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 1 dá 5.
com 3 dá 8. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Potência de 10, tá? 6 menos 19. Conserva a base e soma os expoentes. Magno, você falou soma os expoentes, mas aqui tem um sinal de menos. É porque mais com menos dá menos. Então eu já fiz direitinho. Ah, professor, não quero fazer direto. Ok, apaga aqui, tá? Aí você vai registrar. Mais, conserva a base e soma os expoentes. Poderia fazer assim? Poderia. Mas com menos dá menos. O aluno que é experiente já chega o bet. Chega aí sem dó as continhas. Então, 8,0 eu posso falar que é quanto? 8 vezes 10 elevado a quanto? Menos 13 Coulomb. E aí eu acho engraçado. Por quê? Porque lá no exercício do PET, ele colocou um número inteiro, ele não colocou, né, as potências de 10. Ele acha que vocês não dão conta de fazer conta com potência de 10? Cria vergonha. Vocês aluno terceiro colegial, filho. Vocês é top. Se os menininhos que estão lá no sexto ano já estão aprendendo potência de 10, então vocês estão top. Não precisa ter medo da potência de 10, ok? Beleza. Agora vamos aqui, voltar aqui para o tamanho natural, voltamos para a nossa página, e aí eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que se o A doou elétrons, doou quanto de carga? Doou 8 vezes 10 elevado a menos 3 de elétrons. Quanto que ele ficou de carga positiva? 8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu posso afirmar que a quantidade de carga de A é igual à quantidade de carga de quê? De B. E a conclusão é que eu vou ter que, daqui a pouco eu dou a conclusão. Calma, Max, você está adiantando demais a coisa. Fica calmo, ok? Vamos continuar o exercício. Aqui, mãozinha, puxa para cá. E aí nós temos o seguinte. Consideramos a constante elétrica do meio é 9 vezes 10 a nona, tá? Aqui está a unidade, Newton, metro por Coulomb ao Newton, por Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, não é isso? Ele fala assim, qual o valor do campo elétrico no ponto P? Certo? No ponto P. Beleza? Lembrando que o ponto P, se a gente olhar aqui o desenho, ó, ele está aqui no ângulo de 90 graus, tá bom? Ele está no ângulo de 90 graus. Esse ponto vai ser o que a gente chama na matemática de ponto médio. Então, ponto médio, se você traçar, vai formar um ângulo de 90 graus. Isso significa o quê? Que a distância de A até o R é a mesma distância de B até o R. É um triângulo isósceles. A distância de A a P, né, o DAP, é igual à distância de B para P. Essas distâncias são a mesma porque nós estamos no ponto médio, senhores. Então, ele fala assim, qual é o valor do campo elétrico, né, no ponto P, né? Letra B, qual a direção do vetor campo elétrico no ponto R sob a mediatriz do segmento AB, tá? Aqui eu chego a uma conclusão, tá? Para a letra A. Na letra A, tá ok? Na letra A, o que acontece? As distâncias são as mesmas. Como que eu calculo o campo? Campo elétrico é a constante vezes a carga que cria o campo, dividido pela distância ao quadrado. No caso, a constante é constante. Ora, Marco, constante é constante. Vai valer 9 vezes 10 a nona. A distância é a mesma e a carga que cria é a mesma, porque as duas são o quê? Iguais. Portanto, a conclusão que eu chego é que o campo A em módulo, tá? É igual o campo B, tá bom? Isso em módulo. O valor dos dois campos são os mesmos. Os vetores a gente vai ver daqui a pouco, ok?
ok? Bom, o que vai acontecer aqui, certo, senhores? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Nesse ponto aqui, no meio, é o ponto médio, que é o ponto P. O que nós temos que entender? Eu tenho um campo positivo, tá? Eu tenho um campo aqui criado por uma carga positiva, campo criado por uma carga positiva, e aí eu tenho que saber o que? Nós representamos o campo positivo como sendo com linhas que saem, tá? Então tá aqui, ó, desenhado o meu campo positivo, ok? Belezinha? Joia até aí? Então, beleza. Então, esse é o meu campo elétrico, é o EA, tá? Esse é meu EA. Agora, vamos fazer o EB. O EB, a gente falou que ele é verde, porque ficou com excesso de carga negativa, e o campo de uma carga negativa, ele é análogo ao campo gravitacional, é radial para o centro. Da positiva é radial para fora, né? Se a gente pode falar assim, ok? Então aqui nós temos a nossa canetinha verde, tá ok? Então estamos aqui, ó. Esse é o nosso campo elétrico, tá? Verdezinho, tá? Esse é o meu EB, ok? Certinho, senhores? Então vamos passar para cá, aqui, ó, para ficar bonitinho. E aí a gente vai fazer o que? O campo resultante, tá? O vetor campo resultante é a somatória dos campos elétricos, tá bom? No caso aqui ficou bom demais, por quê? Porque todos os dois têm o mesmo módulo. Por que tem o mesmo módulo? Porque tem a constante é igual, a carga é igual, a distância é igual. Tem a mesma direção e tem o mesmo sentido, tá ok? Bom, então é o seguinte, vamos calcular o campo primeiro? Vamos calcular o campo, tá aqui, ó. Vamos aqui calcular o nosso campo. O campo é a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O campo vai ser igual a quanto? 9 vezes 10 a nona. A carga é de quanto? Nós acabamos de calcular. 8 vezes 10 elevado a menos 13. E a distância, meus amigos? E a distância? É metade. A distância é metade. Mas quanto que é a distância? Tá aqui, ó. A distância é de 0,2, tá? Que se eu quiser passar para a potência de 10, eu posso falar que é 2,0 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Magno, por que isso? O 2 pulou uma casinha. Por isso que ficou o quê? Menos 1, certo? Se é 2 e eu estou no ponto médio, né? Eu estou lá no meu ponto médio, então a distância aqui seria de quanto? De 1, né? Então eu poderia falar que é 1 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Ok, senhores? Continuando aqui, o meu campo teria o valor seguinte. O que eu vou falar aqui, os professores de matemática me matar, né? Eu vou juntar número com número, potência com potência. Mas potência não é um número, é um número, tá, gente? Eu não estou falando de forma formal. Ficou esquisito isso, né? Mas é isso mesmo. Eu não estou falando de maneira culta na linguagem matemática, porque eu sei que isso é um número, mas eu quero falar assim, vamos pegar os números aqui, tá? E as potências e fazer as continhas separadas. Então vai ficar assim, 9 vezes 8, conserva a base, porque é multiplicação, 9 menos 13. Você sabe, conserva a base, são os expoentes, a gente já explicou isso, a questão do mais, ó, tá aqui, ó. Tá, mais com menos já dá o quê? Menos, já coloquei aí para você. Dividido pela distância ao quadrado, tá?
1 ao quadrado é 1, tá? Como a gente tem potência aqui, ó, dentro do parênteses, multiplica os expoentes, né? Vai ficar 10 elevado a menos 2, tá? Minha continha vai ficar como aqui? É igual a quanto? 72 vezes 10 elevado a quanto? 9 menos 13 vai dar menos 4, tá? Dividido por 10 elevado a menos 2, tá? Porque o 1 é neutro, eu posso descartar, tá ok? Agora é hora dos cachorros passear, vai ficar latindo aí, mas tudo bem. Vai ser igual a quanto? 72 vezes 10 elevado a menos 4. Agora aqui, senhores, o seguinte. Na multiplicação, observa a base e somos expoentes. O que eu tenho agora não é mais uma multiplicação, é uma divisão de potência. Se na multiplicação conserva a base e somos expoentes, na divisão é o contrário. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou colocar o sinal de menos dentro do subtrai os expoentes. E aí ele vai ficar aqui menos 2, tá? Quando você era pequitinho, na quinta série, o professor falava o seguinte: o expoente está embaixo, negativo, passa para cima o quê? Positivo. Está positivo, passa para cima o quê? Negativo. O que o professor de matemática tinha que falar também, que isso acontece do mesmo lado, que se você passar do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, o sinal não muda. Essa é quando passa de cima para baixo do mesmo. Porque na divisão conserva a base e subtrai os expoentes. Então, esse que está menos aqui, menos com menos, vai dar o quê? Vai dar mais. Por isso que ele vai ficar o quê? Positivo. Aí o professor brincava e jogava ele para o outro lado, trocando o sinal, né? Então, isso aqui vai ficar como? É igual a 72 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque eu tenho menos com menos dá mais. Menos 4 com mais 2 dá menos 2. O quê? Newton por Coulomb, tá bom? E eu poderia falar que o meu campo aqui é de 0,72 Newton por Coulomb, se eu quiser também, tá? Por que 0,72? 10 elevado a menos 2 significa que tem duas casas depois da vírgula. Então, eu posso escrever assim ou assim, tá? Nenhum dos dois jeitos que eu escrevi estão em notação científica, até porque notação científica é uma casa depois da vírgula, ok? Belezinha? Tá. Ah, notação científica, você quer saber? Então, vai ficar aqui, ó, é igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos 1 Newton por Coulomb. Essa aqui está em notação científica, tá, gente? Essa está em notação científica, beleza? Então, eu tenho o campo elétrico, tá? Então, voltando tudo isso aqui que a gente fez, ó, o tanto de continha, que gracinha, né? Fizemos esse tantinho de continha aqui para chegarmos aqui, senhores, ó. Nós chegamos aqui. No caso aqui, o campo EA é igual a EB, que vale quanto? 0,72 newtons por Coulomb. O campo resultante é a somatória, que estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Se estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que eu posso fazer? Eu posso somar direto, tá? Ok? Só um rabisquinho aqui, ó. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, o que eu faço? Eu somo. Quando eu tenho um vetor na mesma direção, só que sentido contrário, eu vou fazer o quê? Subtrair. Quando eu tenho vetores que são o quê? Perpendiculares, eu vou calcular o teorema de Pitágoras, não é isso? E quando não tem o ângulo de 90 graus, aí eu tenho uma continha mais complicadinha e eu tenho aula de vetor aqui nesse canal, tá? Se você procurar aí nas playlists, tá? Você vai achar aulas de vetor e aí eu te aconselho a você dar uma olhada aí nas aulas de vetor. Bom, então o campo resultante vai ser 0,72 mais 0,72, porque eles são iguais. O campo resultante vai dar 2 mais 2, 4, 7 mais 7, 14, vai 1, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, nós temos o campo resultante, letra A. Tá?
ok? Agora falta fazer a letra B, que ele faz o seguinte: qual a direção do vetor campo elétrico no ponto R sobre a mediatriz do segmento? Nota que no ponto R ele não deu a distância, ele pediu somente para falar qual é a direção e o sentido no vetor R. Isso está no outro vídeo, está no playlist, se você quiser assistir e acompanhar, vá lá. Lembrando, gente, por favor, se puder ajudar, foi útil para você, se inscreva no canal. Fique com Deus, até mais.